Olá pessoal, tudo bem? Nós agora vamos para o nosso terceiro vídeo de dicas para o concurso da Alep. Dessa vez nós vamos aprender um pouquinho sobre a negação de proposições quantificadas. O que são proposições quantificadas? São aquelas em que envolvem palavras, expressões como todo, algum, nenhum. E aí nós vamos aprender regras para que você possa negar tais proposições. O que significa negar uma proposição? Significa dizer o contrário. Nós aprendemos lá no nosso segundo vídeo como negar proposições compostas. Nós agora vamos aprender a negar proposições quantificadas. Veja só, existem basicamente dois tipos de quantificadores. Os quantificadores universais e os quantificadores existenciais. Os quantificadores universais são aquelas em que utilizam expressões como todo ou nenhum. O todo é um quantificador universal afirmativo. Quando eu digo, por exemplo, todo recifense é pernambucano. O todo, ele é um quantificador universal e o meu verbo, nesse caso, é afirmativo. Por isso que essa proposição ela é chamada de proposição universal afirmativa. Se eu disser todo recifense não é carioca, nesse caso o meu verbo é negativo e o meu quantificador é universal. Então, nesse caso, eu tenho uma proposição universal negativa. A minha proposição universal negativa também pode ser expressa pela palavra nenhum. Eu poderia ter dito nenhum recifense é carioca. Nenhum recifense é carioca significa dizer que todo recifense não é carioca. Então, essa também é uma proposição universal negativa. Bom, além do quantificador universal, nós temos o quantificador existencial, que pode ser expresso com palavras como existe, algum, uma expressão do tipo pelo menos um, existe algum, existe pelo menos um. Todas essas frases indicam quantificadores existenciais. Se o verbo for afirmativo, a proposição é afirmativa. Se o verbo for negativo, a proposição é negativa. Por exemplo, existe recifense que não é carioca. Esse existe indica um quantificador existencial e que não é carioca é um verbo negativo. Então, a proposição ela é existencial negativa, ok? Bom, e como é que a gente nega proposições quantificadas? Depois que você aprende a classificar, é muito simples. Veja só, se a proposição dada utiliza o quantificador universal, você vai trocar pelo existencial. Se você tem a proposição, ela utiliza o quantificador existencial, você troca pelo universal e modifica o verbo. Se o verbo é afirmativo, ele vira negativo. Se ele é negativo, ele vira afirmativo. Veja um exemplo. Imagine que eu diga o seguinte, todo baiano é europeu. Obviamente, essa é uma proposição falsa. A negação desta proposição tem que ser verdadeira, certo? E como é a negação dessa frase? Vamos lá. Qual é o quantificador que foi usado nessa frase? Foi o quantificador universal todo. E o meu verbo, ele é afirmativo. Para negar esta proposição, o quantificador universal tem que ser trocado pelo existencial e o verbo afirmativo tem que ser trocado por um negativo. Então, a minha frase vai ficar assim. Algum baiano, e agora eu nego o verbo, não é europeu. E essa frase, obviamente, ela é verdadeira, certo? Vamos a um outro exemplo. Nenhum político é honesto. Esse nenhum indica um quantificador universal e o nenhum ele já tem um não embutido, certo? Então esse nosso verbo aqui ele é negativo, porque essa frase significa dizer que todo político não é honesto. Para negar uma proposição universal, nós vamos utilizar um quantificador existencial e o verbo negativo vai ser trocado por um afirmativo. Então, a minha frase, a minha negação vai ficar assim. Algum político é honesto. Certo? Vamos agora ler a nossa questão. Questão da FCC no concurso do Banco do Brasil em 2011. Um jornal publicou a seguinte manchete. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Então, eu tenho aqui esse toda, que indica um quantificador universal. E tem déficit de funcionários. O meu verbo ele é afirmativo.
certo? Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é... Bom, se a minha frase contém um quantificador universal, eu vou trocar por um existencial. E se o meu verbo é afirmativo, eu vou trocar por um verbo negativo. É por isso que o gabarito está aqui na letra C. Por quê? Porque ele utiliza aqui um quantificador existencial alguma e nega o verbo não tem déficit de funcionários. Gabarito aí na letra C. Ok? Então ficamos aqui com mais essa dica para o concurso da Alep. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.